Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma aula bastante específica, uma aula de legislação de trânsito. Hoje nós iremos trabalhar o assunto equipamentos obrigatórios. Professor, o que são equipamentos obrigatórios? Claro, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu artigo 105, ele diz o seguinte: são equipamentos obrigatórios, ou seja, todo veículo automotor. Lá no 105, nós veremos os 6 itens obrigatórios, tem que ter o quê? Esses itens obrigatórios, ou seja, para circular há a necessidade de ter esses equipamentos. Caso não tenha, ele vai cair lá no 230, ou seja, ele vai cometer uma infração de trânsito e vai ser penalizado por isso. Bacana? Aí o que aconteceu? Aí, claro, o CONTRAN tem essa competência de detalhar, de regulamentar o Código de Trânsito Brasileiro, lá na sua resolução 014, que é esta aqui, a resolução 014, vem o quê? Vem regulamentar o artigo 105. Em que sentido? Equipamentos obrigatórios. Só para vocês terem uma ideia, né? No artigo 105, né, ele traz aqui, vou trocar de cor aqui, vou pôr um vermelho aqui, ó. Ele traz a previsão de 6 equipamentos obrigatórios, tá? Tem que saber, claro. Então, esses 6 equipamentos obrigatórios aqui, de forma geral, tem que saber com certeza. Aí vem a resolução, né? A resolução vai detalhar as situações em relação aqui aos equipamentos obrigatórios. Só para você ter uma ideia, para os veículos automotores, né, traz a previsibilidade de 29 equipamentos obrigatórios. Então, esta aula, nós vamos falar, claro, da resolução do CONTRAN 014, mas com certeza a gente vai aprofundar e vai fazer você fixar o artigo 105, muito importante esse artigo 105 que trata do quê? Dos equipamentos obrigatórios. Vem comigo, né? A ementa da resolução estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e dá outras providências. Então, nós vamos estudar, vamos bater artigo por artigo dessa resolução. Além disso, eu quero dizer para vocês que se o aluno que vai lá no site do CONTRAN e baixa somente essa resolução 014, eu digo para vocês que ele vai estar estudando com material desatualizado. Por quê? Porque nós tivemos já outras resoluções que já atualizaram a 014 e nós temos outras resoluções que tratam também de quê? De equipamentos obrigatórios. Aí fica uma crítica construtiva aí aos nossos legisladores, né? Em especial, claro, ao CONTRAN, que ele deveria fazer o quê? A consolidação dessa legislação. Fica muito mais fácil para os agentes fiscalizadores estudar a situação e, claro, também fica muito mais fácil, principalmente o quê? Ao público em geral, saber aquilo que ele tem a obrigação. Tá? Então vem comigo, artigo 114, aliás, resolução 14 de 98, né? Considerando, o que são essas considerações? Né? Essas considerações nada mais é que o que? São os fundamentos na qual que provocaram essa decisão do CONTRAN em ditar essa resolução. Primeiro, o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro. O que diz o artigo 105? A gente vai ver já já. Mas ali ele vem estabelecer o quê? Vem estabelecer quais são os itens obrigatórios, equipamentos obrigatórios que os veículos são obrigados a ter. Claro, segundo considerando a necessidade de proporcionar às autoridades fiscalizadoras as condições precisas para o exercício do ato de fiscalização. Olha, vem comigo. Então é o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz o quê? Os equipamentos de forma genérica, não é tão preciso. O preciso está onde? O item preciso, mais específico, estão aonde? Estão aqui nas resoluções, né? Finalmente, o último considerando, né? O último considerando aqui, é que os veículos automotores em circulação em território nacional pertencem a diferentes épocas de produção, necessitando, portanto, de prazos para a completa adequação aos requisitos de segurança exigidos pela legislação. Resolve, né? Olha que coisa interessante, né? Olha a cabeça do legislador. Pertencente a diferentes épocas de produção, né? E aí, professor, aí, tranquilo, justo, mas aqui eu chamo a atenção do meu aluno, meu querido aluno concurseiro, para ele ficar competitivo. Né? Sabe por quê? Vem comigo, cara. Aqui é o seguinte, aqui ele vai tratar veículos produzidos até
o dia 1º de janeiro de 99, vai ter um tratamento. Veículos, né, produzido, né, antes de tal período, vai ter um outro tratamento. Então, você vai ter lapsos temporais diferentes que a gente vai explicar para vocês. Bacana? Então, vem comigo. Lemos o que? A ementa da resolução e lemos aqui as justificativas, né? Olha, só para finalizar aqui, e veio mais uma coisa na minha cabeça. Ou seja, ele vai tratar a mesma situação, tá? De modos diferentes. Professor, como assim de modo diferente? Referente o quê? A épocas diferentes, antes e depois, né? Normalmente, o nosso marco aqui é o Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então, vem comigo. E agora, pessoal, agora, para a gente detalhar esse cara aqui, a gente tem que ler o artigo 105, né? O artigo 105 diz respeito às normas gerais de trânsito, são os equipamentos obrigatórios, tá? Nós teremos que, eu tenho esse artigo no meu curso do CTB, tá? Para quem não estudou ainda o CTB com o professor Luiz, tá? Eu bato artigo por artigo, quase todos os artigos do CTB, no nosso curso explicando para vocês. Lá no artigo 105 traz o seguinte: são equipamentos obrigatórios, não precisa falar mais nada, né? Ou seja, ó, 2 veículos, então todos os veículos, tá, ó, são equipamentos obrigatórios, né? Todos os veículos têm que ter o quê? Esses equipamentos obrigatórios. Professor, um veículo não tem equipamento obrigatório, tá? Ele vai cair lá no 230, ele vai cometer uma infração de trânsito, né? Entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Professor, esse entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN, aqui que entra a nossa resolução base dessa aula, que é a 014. Eu digo base porque nós iremos abordar direta e indiretamente outras resoluções que têm importância aí a equipamentos obrigatórios, né? Professor, qual que foi a sua intenção? A minha intenção nesta aula foi uma só: tentar consolidar todos os principais equipamentos obrigatórios que o examinador pode estar cobrando na sua prova. Primeiro equipamento obrigatório, qual que é? É o tal do cinto de segurança. Então está aqui para vocês, ó. Cinto de segurança é o primeiro item obrigatório do Código de Trânsito Brasileiro, conforme regulamentação específica do CONTRAN. Então tem uma regulamentação específica que vai especificar tudo sobre cinto de segurança. Agora vem, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que sejam permitido viajar em pé. Então, olha só, primeira exceção, né? Aliás, primeiro item obrigatório, cinto de segurança. Então, cinto de segurança é equipamento obrigatório, tá? Você não pode circular um carro sem ter esse equipamento. Se você circular, você vai cair no 230. Só que aqui já veio uma deixa muito importante, né, para as bancas examinadoras que gostam de cobrar exceção, né? Exceção, olha aí, ó, 2 veículos destinados ao transporte de passageiros, não cargas, ó, passageiros, né? Olha aí, em percursos em que seja permitido viajar em pé. Professor, eu quero um exemplo. Tudo bem, o maior de todos é transporte coletivo, né? Transporte coletivo é um transporte urbano, tá certo? Então, é dentro do próprio, do próprio município ou municípios vizinhos de distâncias curtas, né? Que ele é o quê? Ali, viajar em pé, né? Então, ali é o que? Dispensado esse equipamento de segurança. Professor, o examinador cobra isso? Com certeza, né? Segundo equipamento obrigatório, o tal de tacógrafo, né? Tá, tal do tacógrafo, né? Vem comigo. Para os veículos de transporte e de condução escolar. Vem comigo. Os de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com o peso bruto total superior a 4.536 quilogramas. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Então, olha só, esse equipamento, qual que é o nome do equipamento do item 2? Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. É o famoso tacógrafo, né? Famoso tacógrafo, bacana. Vamos lá, vou mandar uma pergunta para você. Acabei de ler de uma maneira bastante bagunçada, rápida, de propósito. O item 2 está se referindo a quantos casos? O item 2 está se referindo em quantos casos? 3 casos. Vem comigo, né? Ou seja, 3 casos o quê? 3 situações nas quais os veículos deverão constar o equipamento de registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, né? Tá? Então, é o famoso tacógrafo. Ele vai registrar, né,
a velocidade que ele estava e qual momento que ele estava. Para quê? Até para fins aí de atuação, né? Então vamos lá. Primeiro caso, para os veículos de transporte e de condução escolar. Então é o seguinte, primeira situação, ó, transporte e condução escolar, tá? Então isso aqui é o quê? Primeiro caso, né? Segundo caso, transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Olha aí, transporte de passageiros, né? E finalmente, os de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas. 4.536 quilogramas. Inclusive, esse assunto aqui já foi, né, cobrado em provas de concurso. Você tem que saber esse número aqui. Então, aqui, 4.536 quilogramas, né? Tá aí. É o terceiro caso, tá? Tá aí. Professor, por que você está fazendo isso? Porque a gente estamos estudando a resolução. Lá na frente nós vamos estudar. Você pode colocar aqui o 4 caso, né? Veículos que vão transportar o quê? Ó, cargas de produtos perigosos, ó. Tá? Produtos e cargas perigosos. Então, o transporte de cargas e produtos perigosos também, tá, vai ser obrigado a ter o registrador. Embora aqui o CTB, isso que eu quero que você entenda, aqui o CTB ele traga 3 situações específicas, você tem que colocar produtos perigosos aí também, como 4, né? Então 4, né? Não está aqui, mas a gente vai ver nessa aula ainda lá na frente, né? Bacana, fechou? 10, situação muito bacana essa aqui, né? Ótimo, né? Vamos continuar. Então, primeiro produto obrigatório, cinto de segurança. Segundo, tacógrafo. Qual é o nome do tacógrafo? Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, né? Terceiro produto obrigatório, encosto da cabeça, né? Encosto da cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inclusive, esta norma, que eu não lembro de cabeça, a gente vai estudar nessa aula, inclusive, né? Então, encosto da cabeça, ele é a partir, né, do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, passou a ser o quê? Equipamento obrigatório, encosto de cabeça, né? Professor, tem exceções? Claro que tem exceções, né? Os detalhes do encosto da cabeça, nós vamos falar daqui a pouco para vocês, né? Vem comigo. Segundo, dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Também é outro dispositivo aí, é outro dispositivo obrigatório, né? Vem comigo. O próximo, sexto, né? O item 4 foi vetado, é para as bicicletas, né? Então, todas as bicicletas, né? Aqui está de modo geral. É claro que as exceções a gente vai falar na resolução, por exemplo, bicicleta aí de competição. A bicicleta de competição não precisa de campainha, então não é um equipamento obrigatório. Onde que está isso? Está na resolução, a gente vai falar hoje sobre ela. Então, as bicicletas, campainhas, ó, bicicletas são 3 itens, ó, campainha, tá? Sinalização, tá? E espelho retrovisor. São 3, ó, campainha, sinalização. Sinalização são 4 tipos, ó, sinalização noturna, dianteira, na frente, traseira, lateral e nos pedais, né? São 4, ó, dianteira, traseira e lateral, isso na noturna, e nos pedais. E espelho retrovisor, lado esquerdo, olha aí. Isso já foi cobrado muito em prova, né? O cara colocou lado esquerdo e direito. Professor, se tiver do lado esquerdo e do lado direito, você vai levar multa? Claro que não. Professor, mas a lei só diz o lado esquerdo. O lado esquerdo ele é obrigatório. Então, o lado esquerdo ele é obrigatório. Tá? Eu estou pensando em você, ó. O lado esquerdo ele é obrigatório. E o lado direito você pode colocar, claro, é facultativo, você não vai ser penalizado por isso, né? O que aumenta a sua segurança, é claro que o legislador não vai estar punindo, né? Vem comigo, o último item de segurança está aqui. Equipamento suplementar de retenção. O que é o tal do equipamento suplementar de retenção? É o famoso airbag, né, frontal para o condutor e os passageiros do banco dianteiro. Então é o seguinte, o airbag é obrigatório, sim. Claro que nós vamos ver aqui os detalhes do airbag nas resoluções. Ó, só que já na lei fala, ele vai obrigar o quê? Ó, frontal, na frente, tá? Porque você tem o airbag até lateral, até no tornozelo você tem, né? Ó, frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Então, todos os carros você tem que ter pelo menos 2 airbags aí. A gente vai falar essas situações. Bacana? Ok.
E aí, professor, você quer cair na prova? Imagina, né? Imagina, cara, isso aqui cai muito na prova. Vem comigo aqui. Concurso aí, ó, para vocês, Prefeitura 2018, Maquiama, analista. Das alternativas abaixo, qual indica um equipamento obrigatório do veículo de acordo com as normas brasileiras de trânsito, né? Vem comigo. Roda, ó, equipamento brasileiro de trânsito. Quando a gente fala assim, equipamento obrigatório, você tem que lembrar duas coisas, professor. Equipamento obrigatório, aonde que esse cara vai retirar as questões? Ou ele vai retirar do artigo 105 do CTB, tá certo? Ou da resolução, tá? Do CONTRAN. Qual que é o número? 014 de 98 e alterações, né? Alterações e complementações, mas na aula aqui, ó, isso aqui. Rodas de liga leve. Gente, rodas de liga leve é um acessório até de embelezamento, né? Embelezamento da viatura do cara, lá do carro dele, né? Vamos lá. Airbag. Airbag é um equipamento obrigatório. Só que ele é obrigatório não no traseiro, é facultativo no traseiro, né? Obrigatório, o airbag é frontal do condutor e do passageiro dianteiro. Então está errado. Extintor de incêndio, né? E aí, professor, extintor de incêndio já foi equipamento obrigatório, tá? Lá na resolução 14, né, 014, só que ela foi retirada por resoluções posteriores, né? Tá aí para vocês. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, exatamente. Então, o gabarito é esse aqui. Inclusive, esse aqui é um dos 6 itens previstos aí no artigo 105. Logo, gabarito correto, letra D de dado. Letra D de dado é o gabarito correto, né? Prof, tem macete? Tem. Tem um macete aqui um pouco forçado, né? O tal de cabete, né? Professor, o que é o tal do cabete? O cabete é o seguinte, né? O C vem de cinto de segurança, tá? A vem de airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro, bacana. Bicicleta, 3 itens, né? Sinalizações, 4 tipos, noturna, dianteira, traseira, lateral, tá? E você tem o quê? Pedais, pronto, né? Espelho, espelho, lado esquerdo. E a campainha também é um equipamento obrigatório para a bicicleta. Encosto de cabeça, também é um equipamento obrigatório. Tacógrafo, né, que é o registrador instantâneo de tempo e velocidade. Aí o tacógrafo, né, segundo o CTB, nós temos aí 3 casos, né? Transporte escolar, passageiros, mais de 10 passageiros, né? E preço bruto de 4.536. Aí, quem quiser anotar aí, pode anotar produtos perigosos, né, também. E emissão de gases e ruídos no escapamento aqui também é o tal do cabete. Bacana? Tudo bem. Professor, o cara descumpriu. O cara descumpriu, ele vai cair lá no 230, né? Ó, conduzir o veículo. Olha, vem comigo. Com equipamentos obrigatórios em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Professor, em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, você pode ter certeza, né, isso afirma, a gente vai provar para você, item a item, que todos os equipamentos obrigatórios previstos no Código de Trânsito Brasileiro, eles estão reproduzidos na resolução do CONTRAN. Professor, qual que é a infração? Grave, levou 5 pontos na carteira, tá? Penalidade, multa, pecúnia, né? E medida administrativa, é a retenção do veículo para a regularização como equipamento obrigatório. Você tem que estar rodando com ele. Bacana? Feito isso tudo, tá? Agora a gente vai para a resolução. Até agora foi uma introdução e também uma revisão. Uma revisão muito importante. Uma revisão como essa aqui, cara, você vai acertar as questões de concurso. Artigo 1º. Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento. Então é o seguinte, 2 coisas, ó, a serem constatados pela fiscalização. E além de constatar, não existe o cinto, né, e as condições de funcionamento, né? Eu já vi muito cinto lá, muito carro velho aí, que eu já andei inclusive deles, que é só só a tarja, né, cara? Não tem, o engate está todo arrebentado, né? Não tem nada. Então são 2 coisas, tem que ter esses equipamentos e tem que estar em plenas condições de funcionamento, né? Professor, e agora? Agora, muita leitura, muita paciência, são muitos itens, né? Olha, veículos automotores e ônibus elétricos. Só nesse item aqui,
São 29 itens obrigatórios. Né? Tem mais? Tem, ó. Os reboques e semi-reboques, 9 itens. Né? Para os ciclomotores, 7 itens. Para as motonetas, motocicletas e triciclos, 10 itens. Né? Para os quadriciclos, 11 itens. Né? Nos tratores e rodas e mistos, 6 itens. Nos tratores de esteiras, 5 itens, né? Então tá aí para vocês aí uma lista de equipamentos obrigatórios gigante, né? Por isso que quando o cara, né, o agente de trânsito, por exemplo, ele tem a intenção de multar, cara, ele vai procurar, cara, é muita coisinha aí para ele, entendeu? É muita coisinha aí para ele verificar, e vira e mexe, uma seta queimada, pronto, lascou, já você está descumprindo aí os equipamentos de segurança. Bacana? E agora, professor, vamos ler, né? Vamos ver primeiro, o primeiro item está aqui, ó, dos veículos automotores e ônibus elétricos, né? Eu vou fazer a leitura, tá? E depois você tem que fazer a leitura aí em casa, fixar o conteúdo, né? Depois você tem que ler de novo isso aqui. Ó, para-choque dianteiro e traseiro, equipamento obrigatório. Protetores das rodas traseiras dos caminhões. Espelhos retrovisores, interno e externo. Limpador de para-brisa é o equipamento obrigatório. Lavador de para-brisa, limpador, lavador de para-brisa são coisas diferentes. Pala interna de proteção contra o sol, para-sol, para o condutor, faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela, luzes de posição dianteiras, faroletes, né, de cor branca ou amarela, lanternas de posição traseira de cor vermelha, né, lanterna de posição, lanternas de freio de cor vermelha, lanternas indicadores de direção dianteiras, né, dianteiras de cor âmbar, e traseiras de cor âmbar também, aquele amarelinho, né? Ou vermelho, mas pode ser vermelho também, né? 12. Lanterna de marcha ré de cor branca, retrorefletores, né? Traseiros de cor vermelha, lanterna de iluminação de placa traseira de cor branca, velocímetro também, um equipamento de obrigatório, foram 15, né? Olha aí outra lista, né? Buzina, equipamento de segurança, né? Obrigatório, perdão, né? Freios de estacionamento e de serviço com comandos independentes, pneus que ofereçam condições mínimas de segurança, dispositivo de sinalização luminosa que refletora de emergência independente do sistema de iluminação do veículo, extintor de incêndio, né? Antes, extintor de incêndio era equipamento obrigatório. Aí, tá? Eu vou dar um pulinho aqui com a resolução 556, ele falou, ó, esta norma torna facultativo o uso de extintor de incêndio para automóveis utilitários, caminhonetes, triciclos de cabine fechada, do tipo capacidades constantes na tabela 2. Então, olha aí. Então, ele passou, né, daqui, ele deu uma restrição aqui, tá certo, do uso do extintor de incêndio, né? É claro, se você pega um produto por exemplo, você pega um produto que transporte cargas perigosas, né, combustíveis, por exemplo, a legislação específica exige o que? Extintor de incêndio, não é qualquer um, é o extintor de incêndio. Então, não é que o extintor de incêndio é proibido para tudo, houve uma restrição, tá, da sua obrigatoriedade, ele passou a ser facultativo de acordo com a resolução 556, né? Vamos ler mais aqui, ó, registrador instantâneo inalterável de veículo e tempo nos veículos de transporte e condução escolares. Primeiro caso, né? Transporte de passageiros com mais 10, segundo lugar, né? E o terceiro, carga capacidade de tração superior a 19 toneladas, né? Aqui ele colocou tração superior, olha aí o entendimento, ó, com capacidade máxima de tração superior a 19 toneladas, né? Cinto de segurança para todos os ocupantes de veículo, dispositivo destinado ao controle de ruído do motor naqueles dotados do motor de combustão, roda de sobressalente, compreendendo aro, pneu. O que é roda sobressalente, cara? Ó, roda sobressalente é uma roda que você tem. Essa roda tem que ter aro e pneu. É o step. Então, step é um produto obrigatório. É um equipamento obrigatório. Como é que o código chama? De roda sobressalente, contendo aro ou pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso, né? A gente vai falar sem câmara, sem ar, câmara com ou sem câmara de ar, a gente vai falar um pouquinho para frente nessa resolução ainda, né? Resolução 556, paga para a galera, já expliquei que aqui houve uma restrição da obrigatoriedade
da obrigatoriedade do cinto de segurança, né? Vamos continuar. Ó, são 29, ó. Macaco, compatível com o peso e carga do veículo, chave de roda, chave de fenda e outra ferramenta apropriada para remoção de calotas, né? Sempre a chave de roda já tem um pininho que você tira, né? Lanternas delimitadoras de lanternas laterais dos veículos de carga, quando as suas dimensões assim exigirem. Cinto de segurança para a árvore de transmissão em veículos de transporte coletivo e carga, né? Então aí para vocês os 29 equipamentos para os veículos automotores e ônibus elétricos, né? Vamos lá, a lista é longa, né? Vem comigo. 2, ó. Para os reboques e semi-reboques, são 9 itens, né? E desses 9 itens, você vai ter que fazer a leitura deles, né? Ó, para-choque, protetor, lanternas, freios, né? Iluminação, pneus que ofereçam condições mínimas, né? Lanternas delimitadores, né? Aí, trabalho seu fazer essa leitura, né? Não tem muito o que explicar, já é autoexplicativa a leitura, né? Tá certo? Ok, vem comigo aqui, né? Ó, vamos ler esse item, ó. Freios de estacionamento de veículo com comandos independentes para veículos com capacidade superior a 750 kg e produzidos a partir de 1997, né? Então, freios independentes de reboques e semi-reboques, né? Para ciclomotores, né? 7 itens, né? Espelhos retrovisores, farol dianteiro, lanterna, pneu, dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. Tá? Então, são para os ciclomotores, né? Quarto bloco, para os motonetas, motocicletas e triciclos, né? 10 itens, né? Buzina, velocímetro, né? Então tá aí para vocês aí esses dispositivos aí, tá? Que são aí obrigatórios, né? Aí, ó. O item 10 foi acrescentado pela resolução do CONTRAN 228 de 2007, né? Vamos ler esse item 10, né? Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. Olha aí, ó. Dispositivo destinado ao controle do ruído do motor. Dimensionar isso para quê? Para motonetas, motocicletas e triciclos, né? Dimensionado para manter a temperatura de sua superfície externa a nível térmico adequado e ao uso seguro do veículo pelos ocupantes sob condições normais de utilização, tá? E com vestimentas de acessórios indicados no manual do usuário fornecido pelo fabricante, devendo ser complementado por redutores de temperatura dos pontos críticos de calor a critério do fabricante, conforme simplificado no anexo dessa resolução. Então tá aí para vocês. Isso aqui é um controle, ó, aqui é duas coisas, né? Controle de ruído, né? Então o escapamento da moto faz aqueles barulhos, né? Além do escapamento, além do controle de ruído, ele fez um controle de nível térmico, né? Do escapamento, porque muitas vezes eu já presenciei isso, né? As motos um pouco mais antigas, né? Não tinha esse dispositivo, ficava muito quente e provocava queimaduras aí de primeiro, segundo, terceiro graus aí, aos condutores de moto, né? Para os quadriciclos, 11 equipamentos de segurança, né? Tá aí tranquilo, né? Também não tem muito aí o que ler, você explicar, você tem que dar uma lida aí nesses itens, 11, né? Nos tratores e rodas e mistos, né? Tratores também tem que ter, é um veículo, né? Faróis dianteiros, lanternas, pneus, né? Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, tá? Nos tratores de esteira, 5 itens, né? Faróis, lanternas, né? Tá aí para a galera, né? Ok, parágrafo único, né? Quando a visibilidade interna não permitir utilizar-se-ão os espelhos retrovisores laterais, né? Professor, quando da visibilidade interna não permitir, né? Então é o seguinte, visibilidade interna, retrovisor interno, né? Às vezes tá no carro lá, tá tampando, né? Atrás a visão, o campo de visão. Então você usa os retrovisores laterais, tá? Laterais. Bora. Agora, parágrafo, artigo 2º, muito importante. Cara, essa aula é muito importante. Tá? Essa aula você tem que assistir no módulo 1, depois você tem que assistir no módulo 2, você tem que acompanhar detalhadamente aqui. 2, né? 2 equipamentos relacionados com o artigo anterior. Não se exigirá. O artigo anterior é o artigo 1º. O artigo 1º diz o quê? O artigo 1º diz dos equipamentos obrigatórios. Tá? Ele diz dos equipamentos obrigatórios. E aí, professor?
E aí, dos equipamentos obrigatórios, é que ele fala, não se exigirá, ou seja, ele está isento de ser utilizado. Poxa, o examinador gosta disso, de exceção, né? Então vem comigo, ó, lavador de para-brisa, ele é obrigatório. Em automóveis e caminhonetas derivadas de veículos produzidos antes de 1º de janeiro de 74. Então, se tiver um automóvel que foi produzido antes de 1º de janeiro de 74, tá? Ele está isento aí de ter esse equipamento obrigatório, que é o lavador de para-brisa, né? É como que prova isso? No documento do carro, né? Você vai lá no certificado de registro do carro, né? Do registro do veículo, né? Você lá tem todos os dados da fabricação do veículo, né? Lá você pode, a autoridade lá fiscalizadora já pode se aferir em relação a isso. B. Utilitários, veículos com carga, ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro, tá certo? De 1999, tá? Então, os carros produzidos antes, né? Antes de 99, então, esses utilitários, não passeio, utilitários, veículos de carga, ônibus e micro-ônibus, ele está isento de utilizar o lavador de para-brisa. Lanterna de marcha ré, a ré, e retrorefletores nos veículos fabricados até 1º de janeiro de 1990. Ok, né? Vamos lá. Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, né? Aqui eu já expliquei para vocês 4 situações, né? Tá? Escolar, passageiros acima de 10, cargas 4.536 e produtos perigosos, né? A gente vai ver produtos perigosos lá no finalzinho da aula. Né? Quais situações? Vem comigo aí, ó, alteração CONTRAN 87, né? Para os veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 mil toneladas, fabricados até no dia 31 de dezembro de 1990, né? Então esses carros, né? Até porque eles têm aí, né, entende-se aí que eles não tinham uma tecnologia para você implantar isso, né? Então aí, esses veículos aí, claro, inferior a 19 mil toneladas, esses caras estão isentos de ter o tacógrafo, né? 2. Nos veículos de transporte de passageiros ou de uso misto registrados na categoria particular, que não realizem transporte remunerado de pessoas, né? Então eu tenho lá, né, cara, um veículo de transporte meu particular, né, lá para 12 pessoas, por exemplo, né? É meu, só para minha família, tal. Então, nesse caso aí, como eu não faço, não realizo um transporte remunerado de pessoas, né? Eu estou isento do tacógrafo, né? O tacógrafo ele é muito importante na fiscalização. O policial para a autoridade, né? Ele pede lá, ele ali tem certinho, não precisa de nada, lá já vai denunciar o cara. Como aqui como aqui é particular, ele vai, né, particular, tudo bem. Mas qual que é o oposto disso? Né? O cara vive disso, transportar pessoas, é uma atividade remunerada, né? Então tem que ter o quê? Um controle maior sobre a sua atividade, claro, né? Vem comigo, letra C. Para os veículos até 30 de setembro de 99, para veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 toneladas, fabricados a partir, tá, de 1º de janeiro de 1991. Né? Então aí, ó, ele pega aqui, ó, 31 de dezembro, aí de 1º de janeiro, tá, até 30 de setembro ele vai cair na letra C. Né? E finalmente, até 30 de setembro de 1999, para veículos de carga com capacidade máxima de tração igual ou superior a 19 toneladas, fabricadas tal. Então tá aí para a galera, isso aqui é o registrador, tá? Instantâneo, inalterável as situações, né? Lembrem que eu falei para vocês, lá no começo, na terceira consideração, né, diferentes épocas, né? Então aqui a gente vê claramente isso, né? Diferentes épocas sendo tratadas em situações diferentes, né? Tá aí, olha a materialização lá da consideração. Cinto de segurança, claro, equipamento super obrigatório, né? Onde está dispensado? Para os passageiros, nos ônibus e micro-ônibus produzidos, tá? Então, assim, para os passageiros, nos ônibus e micro-ônibus, produzidos até 1º de janeiro de 99. Então, os ônibus aí produzidos, né?
até 1º de janeiro de 99, eles têm aí a isenção, aí, não é um equipamento obrigatório, né? Qual que é a ideia? Porque esses veículos aqui não tinham aí, não eram preparados, projetados de fábrica, né? Então é uma regra de transição. É claro que com o decorrer do tempo, né, todos vão ter, né? E se não tem, né, deve ter uns caco velho aí, né? Até 1º de janeiro de 99, ó, produzido, aqui é o carro produzidos, né? Até 1º de 99 para o condutor e tripulantes nos ônibus e micro-ônibus, olha aí, né? Até também aqui para os passageiros. Aqui é passageiros, tá? Aqui é o cinto de segurança dos passageiros. O item B não é dos passageiros, é para o condutor, tripulantes dos ônibus e micro-ônibus. Também segue a mesma regra, né? Então aí é para, isso é bacana aí, né? Ok, né? Vem comigo. C. Para os veículos destinados ao transporte de passageiros, em percurso que seja permitido viajar em pé. A gente já viu isso lá no artigo 105, inciso 1º, que é uma exceção, né? Qual que é um caso desse aqui? É transporte urbano, né? Ó, passageiros, né? Ó, passageiros, tá? Passageiros. Então, você vai pegar um ônibus coletivo de um bairro ou outro, né? Vai ficar em pé, então você está isento do cinto, né? Pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda. Pneu aro sobressalente é o step, né? Um stepzinho que você tem lá. Você tem que ter o step, você tem que ter o macaco e você tem que ter a chave de roda, são equipamentos de segurança. Quais situações que você está isento disso? Olha que coisa interessante. Nos veículos equipados com pneus capazes de trafegar sem ar, ou aqueles equipados com dispositivo automático de enchimento emergencial, né? Meu carro tem esse cara aí, tá? Então é o seguinte, o pneu furou lá, né? E aí você não tem step, né? E aí você pode rodar até 50 km dele, você pode rodar até 50 km que o pneu aguenta, ele tem uma camada de borracha maior, tá? Agora esse tipo de pneu é horrível, eu não gosto, entendeu? Próximo carro meu, eu vou cair fora desse tipo de pneu aqui, fica duro ele, fica... Eu não gosto muito desse cara aqui, mas aí, se for um pneu especial, tá? Não precisa ter step, claro, né? B. Olha só, nos ônibus e micro-ônibus que integram o sistema de transporte urbano, transporte coletivo, de passageiros nos municípios, regiões e micro-regiões metropolitanas ou conglomerados urbanos, né? Claro, né? O item B, o item C e o item D é todo o mesmo pacote, né, de explicação. Os caminhões dotados de características específicas para o transporte de lixo e de concreto, né, caminhão de lixo e caminhão de concreto. Nos veículos de carroceria blindada para o transporte de valores. Professor, por que não se exige o STEP nesse caso aqui? Porque são empresas especializadas que têm equipe de trocar pneu instantaneamente. Agora eu vou para o parágrafo único e volto. Olha aqui, ó. Parágrafo único. Para os veículos relacionados na linha B, tá? B, que é micro-ônibus, né? Transporte de sistema coletivo, né? Transporte coletivo municipal. C, lixo e concreto. D, transporte de valores, né? Será reconhecida a excepcionalidade somente quando pertencerem ou estiverem na posse de firmas individuais, empresas ou organizações que possuam equipes próprias especializadas em troca de pneus ou aros danificados. Então, é uma empresa aí, por exemplo, de transporte que tem aí, vamos supor, 100 ônibus, 150 ônibus, né? Ele não precisa ter 150 steps, né? E eu também, a troca, a substituição de pneu não é simples, né? Então, o que acontece? Já tem uma equipe permanente que fica lá, tá? O transporte utilitário pronto, opa, furou o pneu, o cara já vai lá, a equipe se desloca e troca o pneu. Faz sentido? Com certeza, ou seja, ele está livre dessa obrigatoriedade daí. Sexta isenção, velocímetro, velocímetro, tacógrafo, né? Naqueles dotados de registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo integrado, né? É o caso do meu carro, também tem esse cara aí, entendeu? Então ele registra aí a velocidade e tempo, né? Constantemente lá, e também o GPS também. É bom, né? Para quem não deve, né? Para-choque traseiro nos veículos mencionados no artigo 4º da resolução 593, parágrafo é uma coisa bem específica esse cara aqui, tá? Foi acrescida pela resolução aí 592, né? Olha aí, né? O cara A gente vai estudar essas resoluções. Bacana? Vamos comigo aqui agora
Vamos para o outro artigo, né? O artigo 3º, também um artigo importante de equipamentos de segurança, que ele vai colocar uma obrigatoriedade adicional. Como assim adicional? Olha, você vai ter que obedecer, tá? O 105 do CTB, essa resolução 014 e afins, e ainda outras legislações. Em quais casos? Está aqui, produtos perigosos. Os equipamentos obrigatórios dos veículos destinados ao transporte de produtos obrigatórios, bem como os equipamentos para situações de emergência, daqueles indicados na legislação pertinente. Então, transporte de produtos perigosos, além desses, né, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter outros equipamentos específicos devido à sua carga perigosa, né? Bacana, né? Vem comigo, artigo 4º. Os veículos destinados à condução escolares e outros transportes especializados terão seus equipamentos obrigatórios previstos em legislação específica também, né? Legislação específica além dessas aqui, né? 5º, a exigência dos equipamentos obrigatórios para a circulação de bicicletas, olha aí, bicicletas, bicicleta, você sabe que é campainha, sinalização e retrovisor esquerdo, né? Previsto no inciso 6º do artigo 105 do Código do Trânsito Brasileiro, terá um prazo de 180 dias, né? Para adequação contados da data da resolução, né? Já passado isso aqui, então a gente tem aí um prazo para as bicicletas aí se enquadrarem nessa nova regra, né? Mas isso já passou muito tempo, né? Vamos lá, artigo 6º, olha o que diz o artigo 6º, né? Olha o comando do comando aqui. Os veículos automotores produzidos, marquem, produzidos, né? Ou seja, né? Está lá na Ford, lá na Chevrolet, lá na Fiat, enfim, nas fábricas, nas montadoras, né? Então, a partir ó, de 1º de janeiro de 99, todos os veículos produzidos deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios. Esse deverão ser dotados significa dizer que esses equipamentos já deverão vir de fábrica. Tá? Então, essa obrigou o quê? O setor automobilístico, a partir de 1º de janeiro de 99, todo e qualquer veículo ter os seguintes equipamentos obrigatórios. Tudo isso para o quê? Preservação da segurança e da vida no trânsito, né? Espelhos retrovisores externos, né? De ambos os lados, né? Gente, parece, ó, de ambos os lados, né? Olha que coisa interessante, né? Para quem já tem uma idade aí, meia idade aí, né? 40, 50, deve lembrar muito bem, né? Que antes, acredito que se quiserem aí, tá? Muitos veículos só tinham o retrovisor do lado esquerdo. Não tinham direito, era só de um lado, cara. Verdade. Papo reto, né? Então, a partir de 1º de janeiro de 99, todos os carros produzidos, hoje já é comum isso, ele tem que ter o quê? 2 retrovisores de ambos os lados, externos, né? De ambos os lados. Então, é um equipamento obrigatório de fábrica, né? 2. Registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo para veículos de carga com peso bruto total de 4.536. Então, olha aí. Então, o cara, o veículo de carga já vai vir o tacógrafo de fábrica, né? De fábrica é tudo melhor, né? Encosto da cabeça. Aí. Em todos os assentos automóveis, exceto nos assentos centrais. Olha aí uma exceção aí, não? Então, nos assentos centrais, não há necessidade de encosto de cabeça. E a gente vai estudar a resolução do encosto da cabeça já já. Vamos comigo, o último item aí, obrigatório de fábrica, uma bela questão de concurso essa, né? Excelente questão de concurso, ó. Cinto de segurança graduável, tá? E de 3 pontos em todos os assentos do automóvel, olha aí. Então, a partir de 1º de janeiro de 99, ó, cinto de segurança graduável, né, regulável, 3 pontos, né, 1, 2, 3, né, em todos os assentos do veículo, do automóvel. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal, né, então, aquele antigo cinto. Então, no banco do meio, assento do meio, é obrigatório ter cinto? Claro que é. Só que ali ele não será 3 pontos, ele poderá ser o tal do subabdominal. É o famoso cinto que nós temos aí de avião, né? Do transporte aéreo, né? Esse tipo de cinto. Bacana? Então isso aqui é muito importante, uma bela questão de concurso, né? Tudo isso aqui são equipamentos de fábrica. Parágrafo único. Os ônibus e micro-ônibus poderão utilizar cinto subabdominal
para os passageiros, né? Então aí, o ônibus e micro-ônibus que são obrigados a ter, tá certo, a obrigação de cinto, pode ser o subabdominal. Bacana, fechado, né? Vem comigo, artigo 7º, né? Aos veículos registrados e licenciados em outro país, em circulação no território nacional, ó, os veículos registrados e licenciados em outro país, olha aí, em outro país, né? Então ele foi registrado e foi licenciado não no Brasil, em outro país, Argentina, por exemplo, né? E esse carro argentino, ele está em circulação no território nacional. Aplicam-se as regras do artigo 118 do CTB. Tá? Vem comigo aqui. Artigo 118. A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem em trânsito entre o Brasil e os países com os quais existe um acordo de tratado internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados, né? Então, o que eu vou falar para você aqui? O examinador pode colocar isso na prova, cara. Ele coloca lá um textozinho bonito para você, fulano de tal, argentino, bacana, ele quer pegar uma praia lá em Floripa, lá em Camboriú, né, na Floripa, ou lá em Santa Catarina, né, cidade de Camboriú, Santa Catarina, enfim, vá para lá, né, Bombinhas, né? Vai lá, o carro dele. O que acontece? O carro dele é argentino, ele foi registrado e licenciado lá na Argentina, não é brasileiro, mas está em circulação. Aí o cara para, está faltando isso, isso e aquilo. Cara, eu não sou daqui, ele lançou. Aí a autora falou, opa, você cai do 118. Reger-se-á pelas disposições deste código. Reger-se-á pelas disposições desse código. Bingo, né? Tá aí. Pronto, né? Aí revoga-se as resoluções anteriores, né? Tá aí para vocês aí. E o artigo 9º, se desrespeitar, cai lá no 230, né? Em especial, o 230, inciso 10, né? Infração grave pro cara aí, né? Pronto. Então essa aqui é a resolução 014. Professor, posso terminar a aula agora? Não posso, minha consciência não deixa, eu tenho que aprofundar mais um pouco, né? Por exemplo, a resolução 87, no seu artigo 3º, traz, olha só, fica mandida a obrigatoriedade do uso, tá, de registrador inalterável de velocidade e tempo, né, ou seja, o tacógrafo, para os veículos de transporte de cargas e produtos perigosos. Opa, então, professor, então primeiro, tá, vamos colocar aqui o escolar. Olha aí. Bacana, né? Segundo, mais de 10 passageiros. Terceiro, para o tacógrafo, é mais de 4.536 ou 19 toneladas, né? Ok, tração, né? E o quarto agora, ó, produtos perigosos. Esse é por uso do tacógrafo, né? Muita atenção para quem vai fazer concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá? Existe uma fiscalização muito grande por parte dos policiais nesse sentido. Então, eu digo para vocês que esse itemzinho aqui, grande potencial de ser cobrado em prova, né? Outra resolução, 44, encosto da cabeça. Os automóveis nacionais importados deverão ser dotados obrigatoriamente de encosto de cabeça nos assentos dianteiros, próximos às portas, tá? E os traseiros laterais, quando voltados para a frente do veículo, né? Puxa, professor, e agora? Vou fazer aqui o desenhozinho, né? Olha aí, ó. Um veículozinho aqui, tá? Olha. O condutor, né? Tá aqui. Então, este cara aqui, tá? Ó, obrigatório, encosto, ó. 2 assentos dianteiros, né? Na frente, né? Tá aqui, né? O veículo tá nessa direção aqui, ó. Próximas portas, né? Próximas portas, ó. Uma porta aqui, outra porta aqui, ok. E nos traseiros, tá? Laterais, ó, traseiros laterais, quando voltados para frente, ó. Quando o banco for assim, ó, tá? Para frente, então aqui é o que? Tem que ter um encosto, né? Nós sabemos, né? Que do meio aqui ele é facultativo, né? Professor, e se tiver assim, de frente para cá? E não, tá?
Ele é facultativo, não obrigatório. Aqui é só o obrigatório. Obrigatório, tá certo? Obrigatório. Bacana? Tem mais coisa? Tem mais coisa. Então, encosto. Vamos falar do encosto da cabeça. A aplicação do encosto de cabeça nos assentos centrais é facultativa. Boa questão de prova, cara. Boa questão de prova para qualquer banca de concurso, cara, cobrar esse cara aqui. Nos automóveis esportivos do tipo 2, né, mais 2 ou nos modelos conversíveis é facultado o uso do encosto de cabeça nos bancos traseiros, né? Então você está lá com o seu Lamborghini, por exemplo, né? São 2 lugares, e tem 2 banquinhos que chama-se banco da sogra, né? Então ali os de trás são facultativos, mas os 2 da frente são obrigatórios, né? Ainda falando de encosto da cabeça, olha que coisa interessante aqui, né? Encosto de cabeça é coisa nova, gente, é coisa nova. Ó. Os automóveis nacionais ou importados produzidos a partir de 1º de janeiro de 99, com o código marca modelo definido pelo órgão máximo executivo do trânsito, DENATRAN, até 31 de dezembro de 99. Então é o seguinte, né? Até 31 de dezembro de 99 deverão ser dotados obrigatoriamente de encosto de cabeça nos assentos dianteiros próximos às portas, sendo facultada a instalação dos demais assentos, né? Então aqui é uma situação, ó, a partir de 1º de janeiro de 99, que vale essa regra, né? Com o código marco tal de trânsito, DENATRAN, até deverão ser dotados obrigatoriamente de encosto de cabeça nos assentos dianteiros próximos às portas, sendo facultada a instalação dos demais. Isso aqui é um caso específico para esse tipo de veículo, né? Ok? Bacana, né? Vamos comigo aqui. Pronto, revoga-se a anterior, ok? Novos projetos, né? Opa, o disposto no artigo 1º aplica-se o desenvolvimento de novos projetos a partir de 1º de janeiro de 99. Então, a todos os novos projetos de veículos, a partir de 1º de janeiro, já tem que atender essa portaria, né? Essa resolução. Não se considera como um projeto novo a derivação de um mesmo modelo básico de veículo, né? Então tá aí, encosto, né? Vamos falar de outra portaria aqui. Aqui é completo, né? Bicicleta, né? Obrigatoriedade da bicicleta, vem comigo. As bicicletas com aro superior a 20. Aro 20. Então, pneu tamanho aro 20. Deverão ser dotadas dos seguintes equipamentos obrigatórios. Lembre-se, essa aula é de equipamento obrigatório. Quais são os equipamentos obrigatórios? Ó, espelho retrovisor do lado esquerdo, acoplado no guidão ou sem haste de sustentação. Tá aí para a galera aí, né? Então, esse aqui é o retrovisor, né? Campainha, entendido como tal dispositivo sonoro, mecânico, eletromecânico, elétrico, pneumático, capaz de identificar uma bicicleta em movimento. Então tem que ter campainha, né? Então bicicleta somente aro 20 para cima. Sinalização noturna composta por retrovisores, né? Retrorefletores, perdão, com alcance mínimo de visibilidade de 30 metros, com a parte prismática protegida contra a ação de intempéries nos seguintes locais, né? Quais? 3. Dianteira, nas cores brancas ou amarela, né? Na traseira, cor vermelha, e claro, nas laterais e nos pedais de qualquer cor, né? Nas laterais, então, isso aqui é o que? A sinalização. Nós sabíamos, né? É campainha, sinalização, retrovisor, espelho retrovisor, campainha, sinalização, que é lá no artigo 105 do CTB. Aqui ele detalhou mais ainda, né? E agora, pessoal, exceção, claro, são dispensados. Que tipo de bicicleta? Ó, ciclismo de montanha, descida de montanha, competição livre, competição olímpica, pan-americana, competição de avenida, estradas, ou seja, esses aí não precisa de buzina, né? Não precisa, então não é equipamento obrigatório da bicicleta. Isso aqui já caiu em prova, cara. Ó, mountain bike, downhill, freestyle, né? Competição olímpica, cara, isso já caiu em prova, cara. Tem que saber, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar, ó, dispensa, ó, 129, tá? 129, tem comigo aqui. Estabelece requisitos de segurança e dispensa de obrigatoriedade do uso de capacete para o condutor de passageiros do triciclo. Para o condutor e passageiro triciclo. Está tirando o cara de usar o capacete, né? Ó, com cabine, ó, de automotor com cabine fechada, tá? Em circulação somente em vias urbanas.
Tá, vem comigo. Então, olha aí, já restringiu bastante. A circulação do triciclo automotor de cabine fechada está restrita às vias urbanas, sendo proibida a sua circulação em rodovias federais, estaduais e do Distrito Federal. Então, você viu um triciclo andando lá numa rodovia federal, você pode atuar o cara, não pode. Resolução 129, olha quantas regras de trânsito nós temos, né? Para circular nas áreas urbanas, sem a obrigatoriedade do uso de capacete, sem a obrigatoriedade de segurança, condutor e passageiro, o triciclo motor com cabine fechada deverá estar dotado dos seguintes equipamentos. Tudo bem, você pode ir sem o capacete, mas esses 10 itens você tem que ter. Espelho, farol, lanterna, iluminação, indicador luminoso, buzina, velocímetro, né, pneus com condições mínimas de segurança e aí por diante. Bacana, ó. Dispositivo destinado ao controle do ruído do motor, também outro dispositivo aqui, né? Olha aí, são 22, cara, né? 22 itens obrigatórios para esses triciclos, né? Tá aí pra galera. Então tá aí, vocês vão fazer essa leitura e complementar. Depois, essa aqui é uma aula bastante competitiva, você pode ter certeza, eu dei um foco bem ampliativo da resolução 014, e eu tenho certeza que você não erra questão de concurso, você assistir de novo essa aula, ou olhar o material sobre equipamentos de segurança. Vem comigo, mensagem. A vida é como uma câmera, foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir dos negativos. E se as coisas não derem certo, tire outra foto, né? Então é exatamente isso, né, cara? Aí eu fiz uma câmera, né? Então, cara, normalmente as pessoas só registram aquelas coisas boas, né, para guardar a memória, né? Ok, meus amigos, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.